Bom, às vezes temos que voltar ao básico e tentar falar primeiro de unidades de medida, da relação das unidades de medida e do tipo de negócio que nós temos, porque acho que as unidades de medida são tão básicas que basta, penso que todos compreendem isto, que basta que uma unidade de medida esteja mal definida para todos os estoques estarem errados. E às vezes o pessoal faz um bocado de confusão com as unidades de medida. Ainda mais quando os negócios são restauração. E por isso vamos começar por falar no retalho, que é mais simples, e a seguir tentar explicar as diferenças do retalho para a restauração, ok? Num retalho, seja qual for a área do negócio do retalho, o normal é que quando se compra um artigo, esse artigo nos venha ou unidades ou em alguma forma de embalagem, seja caixa, seja packs, o que for, que no fundo a diferença entre a unidade e o pack é que o pack ou a caixa não é nada mais do que uma maneira de juntar numa embalagem várias unidades de determinado produto. Aqui no exemplo dado, estamos a falar de uma garrafa de Martini Rosso e estamos a falar de retalho, em que esta garrafa pode-me vir basicamente de duas maneiras. Ou vem-me à unidade, ou vem-me numa caixa. Okay? Isto é a minha unidade de compra, que é a forma como eu compro determinado produto. Ou compro a unidade, ou compro a caixa. Mas temos a questão de como é que eu quero gerir. Porque, por exemplo, o fornecedor pode-lhe dar jeito, por questões comerciais, só com o que for, vender-me só à caixa, mas eu, em termos de gestão, posso querer saber só quantas garrafas tenho e é isso que me interessa. Portanto, para controlar o meu estoque, controlo a unidade. Portanto, tem que haver alguma forma de nos relacionarmos aqui. Ok? Portanto, eu quero gerir a unidade, quero saber quanto é que está o meu estoque à unidade e compro a caixa. E vendo a unidade. Portanto, se eu vendo a unidade, vai-me retirar do estoque unidades. Se eu comprar à unidade, a relação, o fator que eu aqui digo é de 1. Portanto, há sempre uma relação de 1 para 1 entre as unidades. Mas se estivermos a falar, portanto, se eu comprar à caixa e fizer a minha gestão à unidade, quer dizer que o meu fator é 6. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que por cada unidade destas de caixas que eu compro, o sistema vai-me multiplicar por 6 o meu stock, que é, uma vez eu tendo convertido a minha unidade de compra na minha unidade de gestão, todo o resto, o stock se mantém à unidade, inclusive é a venda, e portanto há uma relação de 1 para 1 aqui e há uma relação de 6 para 1 no momento da compra. Isto no retalho é simples e resume-se única e exclusivamente a isto. A coisa começa a complicar e peço atenção para quem é da área da restauração. Quando estamos a falar exatamente do mesmo exemplo, mas utilizado na área da restauração. Ok? Em que na compra tenho exatamente igual, o fornecedor vende uma unidade ou vende uma caixa. Mas a minha gestão não pode ser à unidade nem à caixa. Ok? Pela simples razão da forma como eu vendo. Porque enquanto na restauração, no retalho, desculpem, eu compro uma garrafa e vendo uma garrafa. Portanto, tenho uma relação, mais uma vez, de 1 para 1. Eu, na restauração, posso comprar uma garrafa, mas não vender a garrafa. Normalmente isso acontece. Vendo uma dose, ou seja, vendo uma parte da garrafa, uma pequena parte da garrafa, quando vendo uma dose de martini. E tudo isto tem que ser pensado. Portanto, como é que eu vou gerir o meu estoque, sendo que eu compro uma parte, mas vendo aos poucos
essa unidade que eu comprei, ok? Vamos ver. Se eu compro, a minha forma de comprar é à unidade, ou seja, à garrafa, eu tenho que arranjar a seguir uma unidade de medida que me consiga, primeiro, converter a unidade do fornecedor para uma unidade minha, unidade essa minha, que tem que ser relacionada com a venda. Ok? O normal é criar, neste caso, por exemplo, uma unidade de 75 centilitros, ok? Em que a minha unidade base é o litro. Eu crio uma unidade de 75 centilitros, em que na verdade digo que o fator em relação à unidade base é 0,75, ok? Ou seja, é 0,75 do litro. E eu consigo relacionar isto como eu, ao criar esta unidade 75, tento, no fundo, fazer uma relação da garrafa para uma unidade que represente uma garrafa, daí os 75 centilitros. Quando compro à caixa, no fundo, tenho que criar uma unidade que represente toda a caixa. 6 vezes 75, ou seja, se 75 centilitros para mim é uma garrafa, e se eu compro 6 unidades disso numa caixa, crio uma unidade 6 vezes 75, em que a relação desta unidade para com um litro são 4,5 litros. Ou seja, quando eu der entrada de uma caixa, o sistema vai dar entrada em estoque de 4,5 litros. E porquê é que andamos aqui à volta do litro? Porque quando eu vender um Martini Rosso, uma dose, eu estou a vender 5 centilitros do que eu acabei de comprar. Se a minha unidade de gestão é o litro, o meu fator é 0,05. Ou seja, cada vez que eu vender um Martini Rosso, ele vai-me retirar ao meu estoque 0,05 do litro. Como a minha unidade de estoque é o litro, e eu já criei os fatores de conversão no momento da compra, o sistema sabe como retirar o estoque. O ponto fulcral aqui é quando eu converto a forma como compro na forma como quero gerir o estoque. Ok? Isto é muito importante e sempre que tiverem dúvidas estou à vossa disposição para esclarecer isto, porque honestamente, às vezes, pela maneira como se compra, eu dei aqui uns exemplos que pretendem ser mesmo relativamente simples, mas às vezes faz-nos mesmo pensar como é que, qual será a melhor forma de fazermos esta conversão entre a forma que compramos e a forma como vendemos. Por isso, estejam sempre à vontade de telefonar e pedir algum conselho. Ok? Espero que seja esclarecedor este vídeo.